Web Rádio Bela. Mais um domingo, nós estamos aqui com uma nova profissional da área de saúde, né? Como cada domingo eu trago para contemplar o nosso programa. Então hoje nós estamos trazendo a nutricionista que vai falar sobre bariátrica. Olha só, é um assunto super atual, né? E ela tem umas dicas muito boas, né? Então, a nossa nutricionista, Tatiele, ela vem para se apresentar. Fala, minha querida. Tudo bem? Prazer em estar aqui. Meu nome é Tatiele Cavalieri, eu sou nutricionista, sou formada pela Unifase, faculdade lá de Petrópolis, que é a minha casa do meu coração. Lá também, antes de fazer nutrição, eu cursei administração de empresas, então tenho essa parte da gestão também muito voltada. Gosto muito. Tenho pós em terapia nutricional pelo FRJ, pós em gestão, MBA em gestão. É um caminho que eu gosto, sou muito estudiosa. Eu falo que eu gosto de desafios, porque desafios me fazem estudar. Então, quando eu fui desafiada a pensar sobre o programa de bariátrica pelo hospital em que eu trabalho, foi uma chama que acendeu, porque me fez pesquisar, ler artigo, procurar saber. Além de trabalhar nesse hospital que eu mencionei, eu sou coordenadora de toda a equipe da nutrição nesse hospital, que é o Hospital Municipalizado Dom Pereira Nunes. Tenho muito orgulho dessa equipe também. Eu também trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, né? E dentre muitos projetos que eu participo lá, um projeto que eu tenho no momento me dedicado mais é sobre a linha de cuidados de sobrepeso e obesidade, que veio a calhar perfeitamente. Encaixou, né? Encaixou com o momento que eu estou vivendo como coordenadora. Então é interessante como que as coisas acabam se unificando e se entrelaçando, e aí a gente estuda mais ainda. Que bom! Então, me fala então seu entusiasmo, que você falou com tanto entusiasmo que eu vou ter que montar também inteirado. Então, vamos lá. Para começar, eu acho que essa questão da linha de cuidados, né, de sobrepeso e obesidade, que está sendo, ainda não foi implementada no município, ela está sendo construída, né? Ela me fez enxergar o processo como um todo, né? No hospital a gente enxerga a alta complexidade, que é quando o paciente já chega para a cirurgia bariátrica, e está aí, né, ajudando na confecção da linha de cuidados, nessa preparação do município, me fez entender toda a base. Então, que tem lá na assistência básica, depois na assistência especializada. Então, a nutrição, ela é um dos primeiros. A nutrição é lá na assistência básica. É quando o paciente com sobrepeso e obesidade, ele precisa ser encaminhado, né, para esse primeiro contato com o nutricionista. Então, e é um processo longo. A gente não chega na bariátrica com um mês de consulta, tá? Você fez um mês de consulta e agora não tem jeito para você vai para a bariátrica. Isso não existe. A gente tem um longo caminho a percorrer. A bariátrica não é um procedimento fácil, não é para ser considerado um procedimento estético, principalmente. Então, existe aí uma caminhada até a gente chegar na cirurgia bariátrica. Então, o primeiro passo, quando a gente vai lá no nutricionista pela primeira vez com sobrepeso e obesidade, é uma questão que até é muito polêmica, que normalmente dá confusão na internet, que é a questão da obesidade ser uma patologia, né? Muito se confunde classificar a obesidade como uma doença, com isso ser um bullying. Não é. A obesidade, ela é uma doença, ela está no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Você como enfermeiro consegue entender nessa complexidade. Então, entender que obesidade é sim uma doença, é sim uma patologia que precisa ser tratada e que precisa ser tratada a longo prazo. A cirurgia bariátrica não é a solução de todos os problemas, né? Ela
Não é assim o gênio da lâmpada, né? Você passa a mão e fala, quero uma bariátrica para curar a minha obesidade. Não existe isso. A bariátrica, ela é um dos recursos que nós utilizamos, ele é o último recurso. Como eu falei, a gente começa lá na atenção básica, não conseguindo resultado, vamos para atenção especializada, a gente já inclui aí um endócrino, nós incluímos às vezes um psiquiatra, o psicólogo já entrou nessa fase. E isso é muito importante, para quando ele chegar na alta complexidade, que é, enfim, a cirurgia bariátrica, porque ele não obteve resposta e não obteve, principalmente, resultados, porque quando a gente pensa em sobrepeso e obesidade, a gente pensa em perda de peso, é óbvio que a educação alimentar, com consequência, a perda de peso, e ele precisa chegar nessa alta complexidade já educado. Porque senão a gente acaba tendo o que é muito comum, que é o reganho após a bariátrica. Né? Porque a bariátrica, existe todo um procedimento que você precisa fazer no pós-bariátrico, eu já vou te falar o que é. Eu não consigo parar de falar no pós-bariátrico, mas a pessoa tem que chegar na bariátrica já tendo conhecimento, já tendo feito uma alimentação, ter tentado fazer uma reeducação alimentar. Senão, os nossos hábitos não mudam. E aí a gente faz aquela dieta que é específica da bariátrica durante ali o tempo que é determinado e depois a gente volta com os hábitos antigos. E aí quando a gente volta com os hábitos antigos, a gente ganha tudo de novo. Então, a fase da nutrição especificamente durante esse tempo que o Ministério da Saúde ele preconiza no mínimo 6 meses a 2 anos de tratamento, para depois esse paciente não tendo resultado ser incluído no programa da bariátrica. Então esse paciente que chega pra gente, ele já chega aí tendo passado por uma nutricionista, para ele poder ter inclusive o laudo nutricional faz parte dos pré-requisitos para a cirurgia bariátrica. Então ele já teoricamente chega com uma reeducação alimentar. A gente, enquanto nutricionistas da alta complexidade, que é hoje a função que eu exerço aqui no Hospital Pereira Nunes, a gente vai orientar mais ao período de 1 mês a 2 meses antes da cirurgia. A gente vai orientar ele até a alta de 3 meses após a cirurgia. Depois desse paciente, 3 a 4 meses, ele retorna para unidade básica. Para a unidade básica, né? Ele retorna para a unidade básica para continuar o tratamento que ele já começou. Porque o tratamento da obesidade não termina na cirurgia. O tratamento da obesidade, ele é contínuo, porque senão a gente vai ter um reganho de peso. Entendi. Na unidade básica já tem toda a ficha dele, prontuário, e aí fica bem mais já fácil. começa lá com uma reeducação alimentar, que é o processo, é o principal, é a gente tentar. Aí o que a gente escuta muito, não sei se você já ouviu essa, que é assim, eu tô com IMC de 45, né? O IMC é o índice de massa corpórea, que é calculado pelo peso, pela altura, a gente calcula o IMC. E eu tô com IMC de 45, meu médico vai me operar se eu chegar no IMC 50. Aí a pessoa, ao invés de querer emagrecer de forma saudável, gradativa, o que ela faz? Come mais para chegar no IMC para ser operado. Isso já ouvi pessoas falando assim, eu vou comer bastante massa, muita massa para poder ganhar peso e ser operado. E acha que isso é um milagre, né? Como você falou, né? Não é que a bariátrica seja um da situação. Melhor é a gente visualizar que a saúde em primeiro lugar, né? Qual é o tipo de saúde que eu estou falando aqui? Quando está fazendo lá os exames na unidade básica de saúde, pode ser que essa pessoa emagreça, não? Sim, temos hoje um grupo aqui na prefeitura, eu não vou saber falar de cabeça qual é a unidade, mas que já tem mais de 20 participantes que já emagreceram mais de 20 quilos.
Lógico, quando eu tô falando de obeso, de um super obeso, quando a gente pensa em 160 quilos, essa pessoa perder 20 quilos, ela vai continuar tendo indicação para bariátrica. Então, mas essa perda de 20 quilos é muito significativa e importante por dois fatores principais. Se ela perdeu 20 quilos, significa que ela está sabendo se reeducar nutricionalmente. Então, o sucesso na bariátrica tem um percentual de chance muito maior de dar certo, né? Então, ele é um paciente que tem uma tendência menor a ter reganho de peso. E a segunda é que, quanto maior tiver o seu IMC, maior o seu risco cirúrgico. Então, quando você perde, você tinha 160, está com 140, ainda tem indicação de fazer bariátrica, só que o seu risco ele diminui, né? Então, quanto menor o nosso peso, significa, primeiro, que você fez uma reeducação alimentar que está dando certo, e segundo, que o seu risco cirúrgico diminui. Então, a primeira coisa também quando a gente já chegou lá, vai precisar fazer a cirurgia, é desmistificar essa questão que eu preciso ganhar peso, ou se eu emagrecer, o meu médico não vai me operar. Não tem essa. Vamos perder peso porque é fundamental para o processo como um todo, enxergando ele, pensando no pós-bariátrico. E outra coisa que a gente precisa pensar é sobre o quão difícil é o pós-operatório, né? Não é fácil, é uma cirurgia e a gente tem que estar disposto a saber ali o que a gente vai passar. É super necessário, mas é importante que a gente tenha consciência de onde está, para onde está indo. Por isso que essas consultas aqui, logo ali antes da cirurgia, são super importantes, para você saber como vai se comportar nesse período imediato. Uma coisa que eu lembrei agora também, que eu escuto muito, não sei se você já ouviu, eu tenho pacientes que às vezes vêm aqui tem a doutora Juliana Cortes, que também atende a bariátrica no seu pré, né, e no seu pós, e a gente escuta muito assim, na primeira consulta estava, vamos supor, 120 quilos, aí na terceira consulta estava com 130, 131, aí fala, mas o que aconteceu? Você precisava emagrecer para cirurgia? Foram as despedidas. Eu sei que eu nunca mais vou poder ir numa churrascaria. Aí vai na churrascaria. Eu nunca mais vou no rodízio de pizza. Aí vai o rodízio de pizza. E isso é super prejudicial, porque você... Para começar, que a gente não libera. Quando começa a ganhar peso assim, a gente vê que a cabeça ainda não está preparada, né? E quanto maior, quando emagrece, melhora o risco cirúrgico, quanto mais peso ganha, a gente tem uma alteração nesse risco Sabe o que eu já ouvi? O paciente vir com determinada roupa para dar a impressão que tá gorda. Eu vou com essa roupa florida, cheio de estampa. Aí na consulta brevemente preto. Isso. Me diga uma coisa, quando você fala dessa reeducação, desse aprendizado, tem alimentos específicos, né, que eles devem associar, né, no período. Qual é esse período? De quantas horas? Quais são esses alimentos? Você pode falar para gente? Muito se falava sobre o que tinha que se comer de 3 em 3 horas. Essa alimentação de 3 em 3 horas, ela é fundamental para pessoas que têm gestantes, para quem tem diabetes, né? Quem tem diabetes mellitus. E a gente precisa desmistificar isso também. A gente não tem obrigatoriamente comer de 3 em 3 horas se a gente não for desse grupo. Tem que sim, comer quando sente fome, mas também comer em pequenas quantidades. Ou comer uma pizza no almoço. Eu vou sentir fome 7 horas da noite, não adiantou nada. Então, realmente se alimentar, fazer as principais refeições. Café da manhã, um lanche, uma fruta no meio da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar e, se for necessário,
Pode fazer a ceia, não tem problema nenhum. Quando a gente faz o plano, o paciente olha e fala, meu Deus, eu vou comer isso tudo. Eu falei, mas tem coisa. Mas é porque as pessoas comem tão errado que quando tem linha dieta que é um plano alimentar que é correto, acha que até muita comida. Até porque o organismo precisa de nutrientes, né? Exato. Tem outros também que querem ficar dieta zero. Aí também. Não adianta nada. E é o que eu falo, um pacote de biscoito recheado, vou chutar aí, não lembro de cabeça, porque também depende muito. Tem 450 calorias. Se você comer um pão francês com 2 ovos, alface, tomate, cenoura, vai ter 300 e pouco. Então, às vezes a questão não está nem na quantidade ou no pão que vira um vilão. Está no conteúdo. O pão vai ter com ovo, vai ter proteína, vai ter ali uma cenourinha ralada, já vai ter ali uma vitamina A. Variedade né? de cor. As enzimas batem palma. Enquanto pro pacote de coisa recheada, a gente fala, lá é gordura hidrogenada, muito açúcar, só coisa ruim. Então é o que eu falo, quando a gente vê lá, nossa, mas de tarde eu posso comer um pão com ovo, parece que eu tô quase que prescrevendo errado, né? Mas não, porque é uma pessoa que está acostumada às vezes a comer coxinha, comer fandango, a gente pega muito no recordatório alimentar, tipo café da manhã, um joelho. Então são coisas que não trazem benefício à saúde, né? E o paciente que é diabético, é hipertenso, mesmo ele, nesse período, ele é indicado também? Como é esse critério? Tem alguma relação com a alimentação? Total relação com a alimentação. Outra coisa também que é incentivada, você falou de diabetes e hipertensão, é a atividade física. Muito importante a gente continuar, porque só com a atividade física a gente já consegue ter uma melhora, a gente sai do sedentarismo, né? Então o paciente obeso não precisa começar a fazer uma caminhada de 2 horas, uma corrida, nada disso. Mas se a gente começar a sair do sedentarismo, que é atividade física por 3 a 4 vezes durante a semana, meia hora, dentro do limite dele, a gente já começa também a ter uma melhora dessas patologias. Que estão 90% associadas com a obesidade. Então, melhorando a obesidade, a gente melhora todas essas funções. Entendi. Então, as atividades físicas limitadas, não é para extrapolar também, né? Não. Dentro do seu limite. Exatamente. Até porque quem nunca fez vai ter dificuldade para começar, né? Não é fácil. Por isso também a super importância da equipe multidisciplinar para atender o paciente obeso. Então temos a nutrição, temos a psicologia, que é fundamental, a enfermagem, o educador físico, todos esses profissionais aí para poder... Com o mesmo objetivo. Ótimo. Quando você fala da psicologia, e você falou anteriormente do preparo mental desse paciente, isso é muito associado, né? Muito. Por quê? Como existe uma perda de peso logo após a cirurgia muito grande. Então, o paciente, às vezes, no primeiro mês, perde 12, 14 quilos. Ele começa a não se reconhecer mesmo no espelho. Então, a gente precisa que esse paciente tenha passado por um tratamento psicológico, principalmente por questão de ansiedade. Muitos pacientes obesos são ansiosos e aí acabam isso refletindo na sua alimentação. Então, eu estou ansiosa, às vezes eu vou comer um pacote de um biscoito. Isso aí é uma lenda, né? Estou ansiosa, vou comer muito, vou comer... Nossa, hoje eu estou muito cansada, mereço comer um chocolate. Sextou, hoje é dia de pizza. Domingo, o almoço de domingo aí na casa de vocês, como é que tá isso? Almoço de domingo, então, clássico, hoje eu posso. Como é que é essa regra? Hoje eu posso. Não, pode não. Não pode, né? É uma sequência de cuidados. Por isso mesmo que se fala, né? Cuidados. Por isso que a importância do paciente obeso ser tratado em todas as esferas, tanto na básica, na específica, quanto na primária.
Porque na específico a gente vai tentar, talvez ir um psiquiatra para orientar, o psicólogo entra nessa questão do controle da ansiedade. Quando ela fala aqui em psiquiatria, não está falando que tá louco não, tá? É todo um trabalho que é necessário desse especialista também. Isso, a gente tem também outra coisa que a gente precisa comentar, né? Todo mundo fala, vou no psiquiatra, mas eu não tô mal. Nossa, psiquiatra é um profissional, é um médico que trabalha com milhões de coisas, né? Não tem parar de relacionar, né? Acho que o psiquiatra tem a ver com tom doido, né? A família, então, adora falar, vai psiquiatra pra quê? Você não é maluco? Mas não, é uma especialidade super importante no tratamento da obesidade por conta disso. Muitos pacientes que têm passam por transtornos de ansiedade, às vezes severos, inclusive, e a psiquiatria precisa ajudar a gente, né? A gente se atua, a equipe, né? Equipe, fundamental. Sim. Quando você fala da parte nutricional, né, que é a sua profissão, eu estou pensando aqui na questão do balão, colocação de balão. Há também um trabalho nutricional nesse período? Sim, super importante. O balão, ele precisa Desculpa. O balão, ele tem sido usado, mas inicialmente no tratamento dos superobesos, né? Superobeso. Então, ele é como se fosse a primeira parte do procedimento. Então, normalmente, não é sempre, se coloca o balão e mais pra frente se avalia a cirurgia de bypass, que é o que hoje tem sido mais utilizado. O balão, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é brincadeira, é um procedimento. Então, a dieta pós-cirúrgica é exatamente igual, muito, muito semelhante, às vezes com algumas restrições até maiores do que da cirurgia que é mais utilizada hoje, que é do bypass. Então, como que é a dieta do pós-cirúrgica, né? Então, esse paciente começa dentro do hospital com uma dieta líquida, restrita. O que é uma líquida restrita? Uma dieta que ela é líquida e ainda é coada, né? Que é para não ter nenhum tipo de resíduos. E com um volume que a gente inicia com 50 ml de hora em hora, até evoluir para o segundo momento de 100 ml por hora. 50 ml é muito pouquinho, é um copinho de cafezinho, né? Um copinho comum tem 200 ml. Quando a gente evolui, esse paciente ele consome meio copo daquele nosso tradicional. E esse procedimento é igual tanto para o bypass quanto para o balão gástrico. Essa dieta, já existem algumas teorias dizendo que mesmo no pós-cirúrgico imediato a gente poderia usar o protocolo de 200 a 300 ml a cada 3 horas, mas muito se discute e pouco tem literatura. Então, quando a gente vai lá estudar, igual eu falei, eu gosto de estudar lá no comecinho, quando a gente vai estudar e acaba vendo que não tem base científica no primeiro momento, a gente não consegue achar arquivos, isso é muito discutido com a gente, entre os nutricionistas e o cirurgião com quem eu trabalho. A gente pesquisa juntos e procura alternativas e novidades juntos e não temos. Então, seguimos o protocolo, que é o protocolo que a gente fala com segurança, que é esse de 50 ml. Às vezes o paciente, por exemplo, retorna no quarto às 2 da tarde. E aí, às 4 horas depois, a gente já inicia com 50 ml. Então, às 6 da tarde, a gente já poderia. Mas esse é um paciente que está com reação à anestesia, está apresentando quadro de vômitos, né? De mal-estar. Então, a gente às vezes nem começa. A gente dá mais uma linha para ele, começa com 30 ml para ver se ele vai aceitar. Aceitando, na próxima a gente evolui. É bem devagarinho. Essa dieta, que é bem restrita, ela dura, a gente pede para o paciente fazer ela do período da alta, né, desde quando ele está no hospital, até na sua alta, até 7 dias, né, na cirurgia. Ele vai manter essa dieta, que ela é composta por
Chás claros, então chá de camomila, erva doce, então nada de chá mate, chá de hibisco, são os chás mais tradicionais, mas a gente fala que são chás claros, chás calmantes. A água ela é à vontade, desde que o paciente não ingira muito rápido. Ele tem que colocar água, esperar, engolir. A água é livre. O ideal é que o paciente consiga consumir entre uma refeição e outra no mínimo 2 litros de água, para ele não desidratar, né? E após essa fase, se inicia uma fase que a gente chama aqui de líquida irrestrita, mas a gente também fala muito que é a cremosa para o paciente, para ele entender, né? Porque vai ficar líquida sem resíduos, líquida, tanto líquida que o paciente não tem. Você fala, é soco o tempo todo. Não, a gente fala que é cremosa, porque a líquida é quase água. E a cremosa, a gente já começa a ter uma textura que é mais aceita pelo paciente, por paladar, e ele se sente mais satisfeito. De uma forma geral, ela já começa a ser mais aceita. Essa dieta, a gente já coloca aí no almoço uma sopinha, no almoço, no jantar, já tem uma sopa batida, e orienta, né, quanto a essa preparação. Quando a gente pensa em sopa, a gente pensa na sopa às vezes com macarrão, com batata, e não é assim. A gente tem que pensar numa sopa como um todo, né? Então, todos os nutrientes que precisa ter. O que você precisa ter numa refeição para ela estar completa? Carboidrato, proteína e lipídio, que é uma gordura que a gente preferencialmente boa, né? Não adianta vir um lipídio de uma fritura, pelo amor de Deus. Então, quando a gente pensa em fazer talvez uma sopinha, por exemplo, de um vegetal verde, um brócolis, uma batata, um franguinho, um fio de azeite. Então aqui a gente já conseguiu completar tanto o micronutrientes como os macronutrientes, que são esses que eu falei. A essa sopa, naquele primeiro momento, onde está tudo líquido, a gente acaba não tendo muito gosto de nada, por isso que não tem muita aceitação, porque ela é muito aguada. Por isso que nesse momento que a gente fala para o paciente que é a fase cremosa, que ele começa a ter uma aceitação melhor. Depois a gente vai literalmente para a pastosa, onde ela já fica bem mais consistente, e depois a gente evolui para a dieta branda. Esse ciclo de líquida, pastosa e branda dura em torno de 45 a 50 dias, né? E aí depois, dependendo da alta, cada paciente é um paciente, vamos supor que com 2 meses esse paciente já volta a uma dieta padrão, a uma dieta, um consumo alimentar normal, né, do cotidiano. Então, por isso que a reeducação alimentar é tão importante. Não adianta depois de 2 meses eu começar a comer nuggets, né? Começar a alimentar super mal. Quando você falou de 1 mês e meio, né? Já comer comida praticamente normal, tipo uma coisa. Enlatados, não. Nem pensar! Nem pensar! Então, olha, infelizmente eu tentei aqui, mas... Nada de enlatados. Não. A alimentação, ela por isso de novo, a importância da reeducação alimentar. É comida de verdade. É arroz, ali a batatinha, lá os legumes e verduras. Então, couve, espinafre. Agora, biscoito, nada que é de abrir, né? A gente fala, desembale menos e colha mais, né? Ah, que bom, gostei. Então, nada de ficar desembalando. Tudo que desembala nesse período é totalmente inapropriado. Porque vai ter consequências. Então, você vai, o paciente sente dor,
São alimentos com muito corantes, conservantes. O estômago tá ali, acabou de passar por um processo. Beber água. Água. Nada de um Bebidas... sopinhozinho, uma cervejinha. Mas principalmente o paciente que coloca balão, é extremamente contraindicado assim, o consumo de álcool. Inclusive, é um dos fatores que deixa o paciente inapto à cirurgia. Se ele estiver consumindo álcool, a gente não libera. Então, olha só, pessoal. Quando ela falou lá no início, né? Lá na unidade básica de saúde, tem que fazer uma reeducação. Porque se a pessoa está acostumada a beber cerveja, né? Ela, depois de um mês e meio, já vai se achar, não, agora eu posso ir para o bar beber, né? Então, é algo muito sério, né? Porque senão vai ter consequências, né? Dores, e pode voltar a engordar, não é isso também? Que é o que eu falei para você, é muito comum o paciente, quando ele não passa por um processo de educação alimentar, ter reganho de peso. Eu tenho alguns pacientes que não encararam a bariátrica como um procedimento, como parte do caminho do tratamento da obesidade. E é isso. A cirurgia bariátrica, ela é parte do caminho. Ela não é o caminho inteiro, né? Então, quando você fez a bariátrica, conseguiu lá atingir o resultado esperado, que é a perda de peso, quer ter uma qualidade de vida melhorada para diminuir os riscos das doenças associadas, você tem que continuar com o tratamento. Por isso que você não sai da bariátrica e recebe alta. Agora você está curado. Não. Você sai da bariátrica e você volta para assistência especializada e depois você volta para a base. E você é um tratamento contínuo que a gente tem. Pessoal, olha só, aprendemos bastante, né? Mas tem tanta coisa para se falar desse tema que a gente ficaria aqui até amanhã, né? Mas o mais importante, né? Se você tem esse amor próprio e quer, né, fazer uma bariátrica, a primeira coisa, tem que ir na unidade básica de saúde, fazer todas essas etapas que de repente não é nem necessário, que nesse período todo você pode sim perder pesos, né? Mas se nesse período todo ainda não conseguir, não adianta ficar se enchendo de massa fixa para se manter gorda, né? A gente tem que seguir as orientações dos profissionais competentes para que a gente possa ter uma vida saudável. Eu, só finalizando aqui, eu conheço um rapaz, Jonas, que ele fez e começou a fazer educação física depois de um período. Tá todo musculoso, né? A gente tá fazendo selfie. É parte do processo. Entender a bariátrica como parte do processo. É isso aí. E se levar a sério, o resultado vem maravilhoso. Né? É uma oportunidade, né? Da gente tratar uma patologia. Então não crie fantasias, não fica essa coisa de eu vou estar toda modelada, né? Calma, né? A própria pessoa tem que fazer por onde. Tatiele, muito obrigado, mas eu quero que você deixe uma mensagem, uma orientação, alguma coisa para os nossos ouvintes. Então, é aquela. Vamos parar de consumir produtos industrializados, vamos comer comida de verdade. Foi o exemplo que eu dei do pacote de biscoito, né? Então, pacote de biscoito, um alimento que a gente industrializado, ele tem muitas calorias e poucos nutrientes. Enquanto a gente comeria um prato com arroz, feijão, uma proteína, uma carne e uma salada, a gente tem ali um teor calórico menor e muitos micronutrientes. Então, por aí a gente já consegue ter pelo menos uma alimentação balanceada em nutrientes, né? Aí eu falo que a dica de ouro, que é a dica antiga, lá de trás, que são 5 cores no prato. Se o nosso prato estiver diversificado em cores, ele vai estar diversificado em nutrientes. Então, sempre lá no seu prato vai ter ali 5 cores. Tem lá o branquinho, um feijãozinho, tem o laranjinho, o verdinho e a proteína. Já tirou 10. Só pode então, pensar nas 5 cores.
Para criança isso funciona muito bem, até porque quando a gente pensa em bariátrica, a gente não abrange o público pediátrico, né? Então a gente tem que cuidar das nossas crianças para que eles não precisem desse recurso mais tarde, né? Então, pessoal, é só tirar da cabeça aquela coisa assim, hoje eu posso. Não, ontem eu não comi, mas hoje eu posso. Final de semana, sextou, eu posso. Tira isso da cabeça, né? Que isso... Porque aí vira sexta, sábado, domingo. Sim. Aí na segunda deu o que sobrou pro domingo. É isso mesmo. Aí de 7 dias a gente come errado 4, né? 4. Olha, quero agradecer demais a sua Obrigada, contribuição desculpa, com a nossa vergonha. Nada. Olha, assim, o nosso programa Bela Saúde, quando ele foi criado, foi com esse objetivo, né? Esclarecer algumas coisas que os pacientes às vezes ficam com vergonha de perguntar, ficar na dúvida. Então a gente já está fazendo 2 anos, graças a Deus, com vários profissionais e muito obrigado mesmo, tá bom? Pessoal, não saia da rádio, que daqui a pouco vai entrar o Estúdio Revolução, aquelas músicas gostosas, antigas que a gente gosta de ouvir, né? E no próximo domingo nós estaremos juntos novamente, juntos e misturados, com mais um profissional da área da saúde, tá? Um grande beijo, tchau, tchau!